Salve os irmãos para a paz do Senhor Jesus, amém, amados? Amém. Amém ou não? Amém. Glória a Deus, eu tenho energia, amém, amados? Estou com quase 40, mas tenho energia. Amados, primeiramente eu quero agradecer ao irmão Bruno pela oportunidade, pelo convite, por todo o corpo de jovem, né, que faz esse trabalho lindo, maravilhoso, e tem sido de fato uma bênção. Eu sou grato a Deus por essa oportunidade que me fora dada. Espero ser útil aos irmãos e servi-lo da melhor maneira possível. E quero dizer para os irmãos que é um privilégio imenso estar aqui com vocês. Amém, amados? Abra o Santo Livro, na segunda epístola de Pedro. O velhinho vai sentar, tá bom? Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 17 a 18. Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 17 e 18. Amém? Está escrito assim no Santo Livro: Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e decaiais da vossa firmeza, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim, agora, como no dia da eternidade. Amém. Amém, amados? Esse texto aqui, o finalzinho, pode se assentar. Amém? Aleluia. Esse texto aqui, o finalzinho aqui, para mim ele é bem oportuno e pertinente, que o apóstolo Pedro, ele entra quase que numa doxologia. O que é doxologia? Doxologia é uma forma de adoração, uma forma de expressar a graça, o louvor, o favor divino. O apóstolo Pedro, quando ele vai entendendo tudo aquilo que Deus fez através de Cristo, ele começa a louvar a Deus, agradecer a Deus, e ele atribui ao Senhor toda a glória. E ele diz: assim agora, não é depois, não é amanhã, mas é agora. Eu queria que, com muita alegria, muito entusiasmo, cada um de nós aqui pudéssemos dar uma salva de palmas ao Senhor por isso, amém? Ele merece. Seja o nome do Senhor. Ele disse: assim agora, como no dia da eternidade. Amém. E assim de fato seja. E como for ano passado o tema sobre crescimento espiritual, quero pensar um pouquinho com os irmãos acerca disso, acerca de crescimento espiritual. De fato, bem verdade é que a vida humana, animal, vegetal, química, ela é evidenciada pelo crescimento. Isso é lógico. Tudo que um dia fora pequeno, outrora vai ser grande. Então, essa de fato é a característica da vida, seja ela de que forma for. Ela cresce, ela se desenvolve. E a vida espiritual, ela também se comporta da mesma maneira. A vida espiritual, ela também é marcada pelo crescimento. E a Escritura Sagrada, ela está recheada de textos falando sobre o crescimento. Por exemplo, Provérbios 4:18 diz: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Então o sábio, ele diz que o caminho, a vida, a existência
do justo, do justificado, é evidenciado pela luz da aurora, que ela brilha mais, cresce, até chegar a ser o dia perfeito. 1 Pedro 2:1, a Bíblia ainda vai dizer: deixando, pois, toda malícia, e todo engano, e fingimento, invejas, e todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo. Então, o próprio apóstolo Pedro, ele menciona a vida cristã sendo desenvolvida num aspecto de um bebê, que vai se desenvolvendo, crescendo, se alimentando. Ele deixou de ser alimentado pelo cordão umbilical, e agora ele já está fora do ambiente de conforto, que é o ventre materno, e agora ele está num ambiente externo, que promove para ele algumas sensações diferenciadas, e ele diz que essa sensação diferenciada vai promover ou vai influenciar no comportamento daquele ser. E por isso ele diz: já que você nasceu, agora já que você deixou o ambiente confortável do ventre materno, agora que você está num ambiente que de alguma maneira vai te influenciar, deixe esse tipo de comportamento. E qual que ele está dizendo aqui na Escritura? 1 Pedro 2:1, ele fala: toda malícia. Você percebeu que as crianças, elas são maliciosas, elas são dissimuladas, elas são de alguma maneira até maquiavélicas. E Pedro está falando: olha só, vocês estão crescendo, se desenvolvendo. Então ele diz: deixa a malícia, todo o engano. E isso mostra já a natureza caída, adâmica de todo ser humano. Por exemplo, eu sou pai de duas crianças, um de 12 e um de 6, que é a minha pequenininha Eloá. Eu sempre falo dela. Então Eloá, meu segundo filho, ela é toda espevitada, ela é pentecostal, ela é noiada, mano. Ela é chapa quente, entendeu? Não se engane com o rostinho dela, ela é chapa quente. E muito pequenininha já, ela fazia as traquinagens dela, e eu perguntava: Eloá, quem fez isso aqui? Ela: não foi eu, só estava ela lá. Mas não, só tem você aqui. Mas não foi eu, pai. Quem foi? Foi Enzo. Tadinho, Enzo sempre levava culpa. Então, é natural, é oriundo da natureza humana o engano, a malícia, a mentira. Quando nós nos encontramos num ambiente hostil, e aquilo pode de alguma maneira nos prejudicar, a gente pode eventualmente utilizar-se da mentira para livrar a nossa barra. E Pedro está falando: deixa a malícia, deixa o engano, deixa a mentira, deixa o fingimento e as invejas e todas as murmurações. Já reparou que isso é natural de qualquer criança? Ela nunca está satisfeita com aquilo que ela tem. Você pode acabar de dar um brinquedo hoje, qualquer criança que seja, e ela fica toda feliz, aquela coisa toda alegre com aquele brinquedo. Daqui a pouco aquele brinquedo já não tem mais tanto valor. Você pega um videogame legal, aquela coisa toda, você fica animado e joga, vira noites e noites brincando naquele videogame, e daqui a pouco você fala: eu preciso de um outro, e começa a murmuração, a inquietação de aquilo já não está bom como outrora fosse. Então Pedro, ele vai nos mostrar que a vida espiritual, ela deve ser evidenciada pelo crescimento espiritual. E ele diz: o leite racional não falsificado, para que por ele, o que? O leite, o nutriente, o alimento, vades crescendo. O profeta Oséias, ele fala algo estupendo. Ele diz assim: conheçamos, Oséias 6:3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então ele fala de um conhecimento progressivo, evidenciado pelo crescimento, amor. Então, tudo aquilo que não cresce, certamente está com algum problema. Então eu quero pensar com vocês nessa noite sobre isso, sobre crescimento espiritual, sobre o desenvolvimento espiritual, que é concernente à vida de um ser humano.
o contexto desse texto aqui, que ele diz: antes crescei, desenvolvei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele tem um contexto. E para nós entendermos o porquê que o apóstolo Pedro, ele termina a sua linha de raciocínio por essa indagação de antes crescei na graça e no conhecimento, o contexto ele fala de algo muito sério. Muito sério. E eu peço a sua máxima atenção, porque aqui ninguém está brincando com nada. Nós estamos tratando de eternidade, amado. Nós estamos tratando de vida eterna. E algumas pessoas que o apóstolo Pedro, ele menciona, de alguma maneira, não trataram a vida eterna da maneira que deveria tratar. Então ele diz, 2 Pedro 3, versículo 3, para a gente entender o porquê que ele fala que é necessário a gente crescer na graça. E a graça é de suma importância na vida espiritual. Efésios 2,8 diz o quê? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem por obras, para que ninguém se glorie. Logicamente que ninguém é salvo por meio das obras, mas o final desse texto que Paulo fala, que pela graça nós somos salvos, ele fala, mas somos feitos em Cristo Jesus, salvos para as boas obras. Então, um salvo, ele não é salvo pelo que ele faz, ele é salvo por aquilo que Cristo fez. Mas outrora, mediante aquilo que Cristo fez, ele faz pela graça que lhe foi dada. Ele não faz para ser, ele faz porque é. Então, as nossas obras feitas em Cristo não é para nós sermos, é por causa de fato daquilo que nós somos nele. Somos feituras sua, feitos para as boas obras. E algumas pessoas aqui, na epístola de Pedro, não andaram da maneira que devia andar. 2 Pedro 3,3 em diante diz: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como um tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então o apóstolo Pedro está dizendo que algumas pessoas se tornaram escarnecedoras no tocante à vinda de Cristo, ao arrebatamento, a destruição dessa terra e a reconstrução de novos céus e uma nova terra. E eles começaram a blasfemar acerca disso. Eles começaram a fazer chacota. E aí, Pedrão, cadê Jesus que não vem? E essa conversa de arrebatamento, Pedro, cadê? Porque desde que os pais dormiram, tudo permanece da mesma maneira. Desde que os pais dormiram, tudo está da mesma forma. Eu estou com 15, 20, 30, 35, 40 anos, e essa conversa de arrebatamento nunca acontece. Aí Pedro fala: olha só, o Senhor, Ele não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por andardia, mas Ele é longânimo para convosco, não querendo que se percam, mas que venham ao arrependimento. Aleluia. Então o motivo pelo qual Deus ainda não manifestou o arrebatamento, ainda de fato alguns fundamentos proféticos para acontecer, mas talvez
talvez para alguns corações a falta desses acontecimentos não colidirem, não acontecerem, ou então o amortecimento do pecado faz com que essas pessoas blasfemem acerca do arrebatamento, não dão crédito no tocante ao arrebatamento, e falam: se acontece de arrebatamento é conversa fiada, é balela, eu vou viver minha vida, eu vou viver do meu jeito, eu vou fazer as minhas coisas. Aí Pedro fala: olha só, cuidado, porque 1000 anos para o Senhor é como um dia, e um dia como 1000. A questão é, nenhum de nós vai viver 1000 anos no tocante a esse tipo de existência. Jesus, ele disse em Mateus 6, ele fala: e vós, com todo o cuidado que tendes, pode acrescentar um pouco da sua estatura? Quem? Quem pode acrescentar? Eu, você? Quem pode acrescentar 5 anos, minutos, horas de existência? Ninguém, amado. Nós não sabemos uma fagulha do que irá acontecer conosco, aqui e agora. Pessoas morrem de maneira súbita, da noite para o dia, numa fração de segundos. A questão é, aonde que de fato você está colocando a sua existência? Na sua vaidade? Na sua inteligência? Na sua formação acadêmica? Nos seus recursos financeiros? Na sua beleza? A beleza então é pior, amado. Outrora eu tive a idade de vocês, agora já estou com quase 40. Me senti um garotão, subi em árvore, não consigo subir nem na moto mais direito. Coluna toda arrebentada, todo quebrado, cheio de lesões no ombro, no pé, no tornozelo, no joelho. Então a questão é, aonde está a sua confiança de salvação? Porque uma certeza eu tenho, sem medo de errar, e falo isso com muito temor e respeito a cada um de vocês. O meu desejo é que isso não fosse verdade, o que eu vou dizer. Mas eu arrisco dizer que não é. Nem todos que estão aqui serão salvos. Nem todos. Em que base eu digo isso? Jesus escolheu 12. Judas traiu e está no inferno. Ele andou com Jesus, foi ensinado por Jesus, foi discipulado pelo maior pastor da face da terra, pelo maior apóstolo, pelo maior profeta, o homem mais santo que pisou na terra, e ainda assim ele não creu, ele não acreditou, ele não deu crédito à pregação. Então que garantia eu tenho? Que todos aqui serão salvos. Esse é o meu desejo, é o desejo do Senhor. 1 Timóteo 2,3 diz em diante que o desejo de Deus é que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque é um só Deus, é um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. A questão é, você nasceu de novo? A questão é, você é uma nova criatura? Você confia nos méritos de Cristo ou nos seus próprios méritos? Você nasceu de novo? Você tem convicção disso? E é disso que nós vamos tratar. O novo nascimento. A doutrina da soteriologia, a doutrina da salvação. A maior doutrina das Escrituras, a salvação, que é evidenciada pela regeneração, pela santificação, crescimento. Mas não adianta crescimento sem novo nascimento. Não adianta você crescer fisicamente e não crescer espiritualmente. Não adianta você se desenvolver intelectualmente se você não se desenvolve espiritualmente. Nós temos na nação brasileira homens super, ultra, mega inteligentes intelectualmente,
falando, são cabeções, PhDs, mas são nanicos no tocante à fé. Todo nascimento, ele gera dor em quem gera e quem é gerado. Vou repetir, todo nascimento, ele gera dor em quem gera e quem é gerado. Ok? Por exemplo, quando a mulher está grávida e ela está para dar à luz, a manifestação do nascimento daquele bebê é evidenciada pelas contrações. E as contrações, conforme vão se aproximando do dia do nascimento daquele bebê, vão causando dores horríveis na mulher. E mais uma consequência do pecado, né? O nascimento não era para gerar dor. Mas pós-queda, Jesus falou. Ele disse: olha só, mulher, tu darás à luz com dores, e o teu desejo vai ser para o teu marido, e ele te dominará. Então o propósito do crescimento, do povoamento da terra, ele não era para gerar dor, mas devido ao pecado ele promove dor. Então quando um ser está para nascer, um ser humano, ele causa dores agudíssimas naquela mulher. E a criança ao nascer, eu nunca vi, amado, e quando acontece de uma criança nascer e não chorar, o médico vai lá e faz o quê? Faz o quê? Aí a criança... Então o nascimento, ele gera dor naquele que gera e no gerado. Então perceba que a nossa vinda a este mundo já é manifestada debaixo de dor, de lágrima, de pranto. É evidenciada pela dor, amado. E o novo nascimento, ele também não é diferente. Para nós adentrarmos a promessa da eternidade, alguém sofreu, alguém padeceu. O profeta Isaías diz que ele foi moído pelas nossas iniquidades. Ele chorou e transpirou sangue no Getsemane. E na cruz, ferido pelo oficial romano, ele verte água e sangue. A placenta, quando é estourada, água e sangue. Para que a igreja fosse gerada, Cristo teve que sofrer, Cristo teve que padecer, Cristo teve que sangrar, Cristo teve que chorar, amado, para a igreja nascer. Paulo, certa feita, ele disse em Gálatas, aqui é Gálatas 4, né? Paulo disse em Gálatas 4, 19, ele disse assim, aos Gálatas: filhinhos, por que de vós sinto dores de parto, até que Cristo seja, uma tradução fala gerado, outra tradução fala formado em vós. Então Paulo, ele fala para os Gálatas, olha só, filhinhos, meus filhos, eu os gerei, eu os formei, e na formação de vocês eu sinto dores de parto, até que Cristo seja gerado, formado em vocês. O interessante é que a palavra grega que Paulo utiliza ali no formado é morphos. Daí vem a etimologia da palavra metamorfose, ou morfologia, que fala da transformação. Por quê? Amado, pega a sua foto de bebê. Tem alguns que eram bonitinhos, mas tem uns que são feios, sim ou não? Tem bebê bonitinho, tem bebê que é feio, amor. Tem bebê que é feio, verdade seja dita. Tem bebê que é uma beleza, quando é pequenininho, mas também quando cresce, fica feio também. Então, mas esse bebê, ele vai sofrendo mutações, transformações, ele vai crescendo, vai se desenvolvendo, ele vai mudando. Então isso fala da nossa transformação, do nosso desenvolvimento espiritual. E Paulo está falando,
eu sofri dores de parto até que essa morfologia acontecesse em vocês. Qual? A pessoa de Cristo venha a ser formada em vocês. E o interessante é que ele fala, morfar. Ele dá um exemplo aqui da borboleta, que é aquele animalzinho, uma lagarta, cilíndrica, mucosa, rastejante, repugnante, nojenta. E depois ela se transforma numa borboleta. Um ser alado, belo, cheio de cores, que voa, totalmente diferente quando nasceu. Então, amado, nós éramos desse jeito. Nós éramos lagarta, mucosa, cheia de espinho, repugnante, que causava coceira, ardência em outros seres humanos. Mas quando nós cremos na mensagem da cruz, quando nós cremos no Evangelho, acontece uma metamorfose em cada um de nós, e nós vamos se transformando num ser alado, num ser bonito, num ser belo, voante, transcendente, amado, por meio da fé. Mas isso gera dor. Atos 11, 26 diz que os discípulos pela primeira vez foram chamados de cristãos. A formação da igreja aconteceu em Atos capítulo 2. E a partir dali, a igreja dotada do poder do Espírito Santo, ela começa a pregar o Evangelho de maneira muito poderosa, sinais, milagres, coxos andando, pessoas sendo arrebatadas. Filipe é arrebatado de um lugar para outro, ele batiza um eunuco. Então coisas miraculosas já estavam acontecendo, mas o caráter de Cristo parece que ainda não estava tão polido. Mas em Atos capítulo 11 diz que pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos, ou seja, eles sofreram uma morfologia a ponto de eles olharem para ele e falar: não, eles de fato são discípulos de Cristo, porque se parece com ele. Aconteceu uma transformação. Então note, amado, que não é você se membrar uma igreja, obedecer os ritos religiosos, a forma cultica, os cânticos. Não é você ser dotado de conhecimento teológico, bíblico, acadêmico. Não, amado. É ter a natureza de Cristo, é ser semelhante a Jesus, é falar como Jesus, andar como Jesus, é ser parecido com Ele. Até nos erros, logicamente, não como Cristo, mas até quando erramos, se nós de fato estamos caminhando num caminho da semelhança de Cristo, os de fora vão olhar e vão ver que de fato nós servimos a Ele. Quando o Senhor estava para ser crucificado, ele estava para ser julgado pelo sinédrio, Pedro está acompanhando de longe. E quando ele está no pátio, alguém olha para ele e fala assim: ei, mas você é um dos dele. Aí Pedro: não sou. Não, tu é sim. Eu não sou. Não, você é. Eu já disse que eu não sou. Tu é sim. A tua fala te condena. A tua fala te denuncia, Pedro. Ou seja, Pedro, você quer mudar para outra coisa, mas você não consegue, porque a tua fala te condena. Tu fala como ele, tu anda como ele, Pedro. Então até nisso, o nascido de novo, ele é parecido com Cristo. Logicamente, repito, não o erro, mas quem de fato é nascido de novo, até quando ele cai, ele peca, vai ter gente que vai falar assim para ele, e gente ímpia, tá? Vai falar: por que você está fazendo isso? Você não é cristão? Por que você está aqui? Você não é cristão? Por que você está falando o que está falando se você é cristão? Por que você está se vestindo como está vestindo se você de fato é cristão? Então não adianta rir, amado. Não adianta você se integrar numa igreja se você de fato não nascer de novo. Nicodemos conhecia mais da Torá do que eu e você. Leu a Bíblia mais do que eu e você. E Jesus chegou para ele e disse: necessário te é nascer de novo. O mais interessante desse texto aqui, Evangelho de João 3:2 em diante diz: e este foi ter a noite com Jesus e disse:
Disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quando uma criança nasce, ela está no ventre. O ventre é escuro, é sombrio. Mas quando ela nasce, ela vê um novo ambiente, vê um novo reino, um reino totalmente gigantesco, pessoas gigantescas. E Jesus está falando: olha só, Nicodemos, na verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino. O nascido de novo, ele tem uma nova visão, ele tem uma nova perspectiva, ele tem uma nova forma de enxergar o cosmos, o mundo. E ele diz, e disse Nicodemos: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E não te maravilhe de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouve a sua voz, e não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então ele diz que esse nascido, ao ver, ele entra, ele começa a andar, a trafegar num reino diferenciado. Então ele vai falar sobre as fases do crescimento espiritual. E nós vamos ver se de fato isso pode estar acontecendo conosco, ou se a gente está sofrendo algum tipo de problema. Porque a criança nasceu, então logo ela é um recém-nascido. Ok? Agora, toda criança que não cresce, que não se desenvolve, ela está com problema. Ela está com problema. Ela está com falta de um hormônio específico, conhecido vulgarmente como GH. Quem já ouviu falar? GH. Ok? Que no inglês significa... Eu não falo inglês, amém? Então me perdoe aqui quem fala. Tem alguém que fala inglês? Você fala, senhor? Bruno não fala? Ah, vai. Vê se está mais ou menos. Me perdoa, né, galera? Growth Hormone. Quase isso, né? Que se refere ao hormônio do crescimento, GH, produzido na glândula hipófise. E aonde que fica essa glândula? Amado, nada é coincidência, amado. Essa glândula, aonde se concentra o GH, ela se concentra na base do crânio, do cérebro. Então, o crescimento, esse hormônio do crescimento, ele fica concentrado no cérebro. Então, quando Jesus ele diz que é necessário nascer de novo, ele está falando de uma mentalidade, de uma mudança de mente. Isso que significa a palavra arrepender-se, uma metanoia, uma mudança de mente, uma conversão. Isso acontece aqui, como acontece o crescimento físico, acontece através desse hormônio GH, que ele vai ali entregando elementos bioquímicos nas células e vai fazendo com que essa criança cresça. Assim também é na vida espiritual. E o GH espiritual, o hormônio do crescimento espiritual, é a palavra de Deus. Então, se nós não se alimentamos desse GH espiritual, certamente você não vai crescer. Você vai sofrer de nanismo, que é a falta de hormônio do crescimento. Mas também o gigantismo também é uma doença. Porque tem gente que cresce demais, amado. E todo gigante tem fragilidades. É por isso que Davi venceu Golias. Porque Golias era grande fisicamente, mas era nanico espiritualmente. E Davi era pequeno humanamente, mas era gigante espiritualmente, amado. E por isso ele venceu. A esfera espiritual sempre será mais forte que a esfera física. E por isso que Davi venceu Golias. Que Golias era até forte,
Mas todo gigante tem fragilidade nos ossos, amado. E morre cedo. Morre cedo. Geralmente antes dos 50 anos, os gigantes aí de 2 metros, quase 3, morrem. Cheio de doença nos ossos, nos órgãos. Porque o gigantismo também é um tipo de deficiência. Isso aponta para nós, aqueles que se julgam grandes demais teologicamente. E aí nasce o orgulho, e isso é um perigo. Salomão cresceu demais em sabedoria e não conseguiu lidar com a própria sabedoria que lhe fora dada e tombou. Então cuidado, amado, com o orgulho, com o saber que gera muita vaidade, gabar-se de ser intelectual demais e acaba não tratando daquilo que deve ser tratado, como Pedro disse lá na frente, que nós já falamos, deixando a malícia, o engano, fingimento, inveja, murmurações, e não se alimentando do leite não falsificado, mas do leite genuíno, puro, para que através desse leite vá crescendo. Um bebê saudável, se alimentando, se desenvolvendo de maneira natural, gradativa, e vai ali mudando a sua forma. Efésios 4:22 diz assim: quanto à antiga maneira de viver, foste instruído ao fim dos espíritos do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e sedes renovados no vosso modo de raciocinar, o GH espiritual, e vos revestis do novo homem, criado para ser a semelhança de Deus, em justiça e santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois somos membros de um mesmo corpo. Então ele está falando de um desenvolvimento espiritual que parte do intelectual, da nova forma de pensar, da nova forma de ver o mundo, da nova forma de tratar a todos, da nova forma do nosso relacionamento com Deus. Isso tem que ser mudado, transformado, restaurado, redimido. Como é que está essa nossa mentalidade espiritual? Esse nosso desenvolvimento espiritual? Está sofrendo dinamismo ou gigantismo? Porque eu conheci os dois tipos de pessoas já. Pessoas que não desenvolveram na fé e pessoas que cresceram demais na fé a ponto de achar-se. E quem cresce demais, o tombo é pior. Porque o pequenininho, quando cai, já reparou, ele levanta rapidinho. O pequenininho caiu, ele já levanta, você nem percebe que ele caiu. Ele é ligeiro, ele é rápido. Agora o grandão, quando cai, misericórdia, precisa de ajuda para levantar. Já pegou? Pau! Fica lá. Aí você tem um bebê, por favor, me ajuda aqui, aquela coisa. Entendeu? Então o tombo sempre é pior. Então é necessário um crescimento saudável. Saudável. E eu digo pelo nosso próprio ministério, eu vi pessoas que cresceram rápido demais e não souberam lidar com o crescimento e tombaram. Se acharam demais, sabia demais, era doutor demais, julgador demais, sabe a seus próprios olhos, e com isso acabou tombando. Mas nada que o Senhor não possa restaurar. O salmista fala: o justo ele pode cair 1, 2, 3, 4, 5, mas na 7ª o Senhor o colocará de pé. Com todo aquele que se prostra, tem humildade de falar como Pedro, estava afundando o Senhor: Senhor, salva-me! E o Senhor foi lá, estendeu a mão e tirou Pedro de naufragar na fé. Então, não tenha orgulho se você está afundando na fé. Grite, clame, busque socorro, que o Senhor te ajudará. Te ajudará. Então nasceu, é um recém-nascido, e agora já começa a andar. É um menino, é um jovem, é um adulto na fé. E todo jovem ele é caracterizado por algumas características peculiares. Mas só que
E uma das características principais do jovem é achar que sabe tudo. Eu era assim. Não sei, tu sabe chão. Você fala, não, estou ligado. Não é assim que diz? Estou ligado, meu irmão, está tranquilo. Não, estou ciente. Não é assim o linguajar, mais ou menos? Pelo menos onde eu moro é mais ou menos assim. Eu estou ligado, tranquilidade, irmão. Não, tranquilo, eu sei. Sem entrar, sem sair, eu sei que está suave. Não é assim? Está suave. Só que geralmente quebra a cara. É tipo Sansão. Viu uma mulher que não era do povo e levou o pai e a mãe, não para pedir conselho do pai e da mãe, só para falar, essa aqui, vou casar com ela, pronto, e acabou. O pai e a mãe falou, não. Ele, sim. Não, Sansão, sim. Não, Sansão, aqui não há meninas, mulheres, jovens que de fato possa te agradar. Ele falou, não, eu me agrado dessa, eu quero essa. E a gente sabe o fim que deu, né? Então, o jovem na fé, o menino, ele deve se desenvolver intelectualmente a ponto de discernir. Paulo, certa feita, ele diz, 1 Coríntios 13, 11, ele diz, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, aqui é homem, mulher, menina, logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Quando eu cheguei a uma estatura de maturidade, de discernimento, de compreensão, de maturidade espiritual, eu acabei com as coisas de menino. Eu destruí com as coisas de menino, porque eu maturei, eu desenvolvi, eu cresci, eu estou mais maduro, entendido. Então eu acabei, amor. Trazendo aqui para o campo humano, eu conheço homens de 35 anos, nada contra, amém? Nada contra, isso faz parte, nada contra, não se sinta ofendido. Mas eu conheço um homem de 30, 35 anos, viciado em videogame, casado, amor. Viciado em videogame, amor. Vira a noite jogando videogame, e partida, e jogo, e Free Fire, aquela coisa toda, e tiro, e fala sozinho, uma loucura. Fala sozinho. Oh, meu Deus do céu, que maluquice é essa, gente? Casado. Porque ele é grande fisicamente, mas pequeno na maturidade. É um infantil ainda. Ele tem 35, mas está se comportando como se tivesse 15. Então Paulo chega ao ponto de falar, olha só, quando eu era menino, ele está falando, eu passei dessa fase. Eu falava como menino, sentia como ele. Você viu como é que as crianças se sentem à toa? Qualquer coisa que eu de mal. Corta aqui. Está no começo da fé, se sente ofendido por qualquer coisa. Não fala mais com você, sem magoa, vira as costas com o irmão. Vira as costas, passa pelo outro lado, corta aqui. Pelo amor de Deus, gente. Maturidade. Colossenses 3. Se tem uma queixa contra o irmão, vá até o teu irmão e se reconcilie com ele. Assim como Cristo perdoou, perdoai ele também. Maturidade. Crescimento. Desenvolvimento. Então, nós não podemos, amado, ser meninos na fé o tempo todo, e para isso é necessário. Quando eu fiz o curso teológico, o professor disse para mim assim: quem não tem humildade para sentar para aprender, não tem capacidade de ficar em pé para ensinar. Eu nunca mais esqueci aquilo. Ele disse: quem não tem humildade, capacidade de sentar para aprender, não pode ficar de pé para ensinar. E é verdade. Se a gente achar que sabe tudo e a gente não tem humildade suficiente para sentar, para ouvir outros, nunca essa pessoa tem dignidade e caráter de ficar de pé diante de ninguém para ensinar. Nunca. Nunca. Efésios 3 diz que nós aprendemos com todos os santos. Então aqui eu tenho a capacidade de aprender com qualquer um que está aqui. Com qualquer jovem que vai abrir um livro, nunca leu um texto na frente de ninguém, eu vou ter a capacidade de aprender com esse jovem. Eu vou ter a capacidade. Porque a Bíblia me afirma que nós aprendemos com todos os santos. Então, nós devemos se desenvolver, amado. Nós não devemos ser meninos inconstantes, levados ao redor de todo vento de doutrina. E hoje está aí o vento de doutrina dos coaches da fé. E não sei se é a primeira vez que eu estou pregando sentado. Misericórdia.
Porque os coaches da fé, eles gostam desse negócio, né? Bota o banquinho, eu tô na cadeira, né? Bota o banquinho, uma coisa e tal. Microfonezinho da Shure, ó. Da Shure, né, mano? Bonzão, né? Bota aqui o microfonezinho da Shure, tal. Se apagar a luz, para mim fica ruim, né? Tá, blusa preta, então, calça escura, sangue de Jesus tem poder. Mas a luzinha meia boca, aquela coisa toda, e ele vai falando coisas para agradar o seu ego, para tratar o seu coraçãozinho. Ele vai falando palavras doces, lisonjas, que vai fazer você se sentir confortável, amável, queridinho de Deus. Ele não vai apontar para você o pecado, a vileza do pecado, o perigo do pecado, mas não, ele é coach, que tem um coach messiânico. Esse é o pior ainda. Pior ainda. Então, a gente vai sendo levado, amado, nesses ventos de doutrina. Por que são levados? Porque são meninos na fé. Que são meninos, não cresceram na fé. Efésios 4:11 em diante diz: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados à roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento ao crescimento de sua edificação em amor. Então ele está falando de um desenvolvimento de todo o corpo. Ele dá aqui um exemplo de uma edificação, uma construção, um prédio, que ele fala do corpo de Cristo. Mas não como meninos levados ao redor de todo o vento de doutrina. E sabe o que é com o menino? O menino é assim: se alguém um pouquinho maior pega na mão dele, leva ele para onde quer. E tem muita gente sendo levado para onde quer por causa dos ventos de doutrina, sendo doutrinado por hereges, por coach messiânico, e não mergulha nas sagradas escrituras para se desenvolver espiritualmente. Não seja, amado, um aventureiro, um sábio aos seus próprios olhos, um desbravador, mas seja humilde, aprenda, mergulhe nas escrituras, ouça seu pastor, pergunte, questione, aprenda, rabisque. Eu costumo dizer que Bíblia de crente brabo é toda rabiscada. Se rabiscar, tenha pena não. Rabiscar a Bíblia, fazer anotações, escrever, pintar, colorido. Mas faça, aprenda, anote. Isso vai fazer você memorizar as escrituras. Uma coisa que eu aprendi bem no começo da fé, eu aplico até hoje. E eu confesso aqui para os irmãos, eu disse isso em outras mensagens, eu tive muito problema com pornografia. E foi muito difícil esse processo de libertação. Muito difícil. Tive que remover coisas, assinatura de TV, tudo. Eu queria Jesus, eu quero Cristo o tempo todo. Eu fui tirando tudo, mas a mente estava muito infectada. Invariavelmente a minha mente era bombardeada, e eu mergulhando nas escrituras e querendo uma cura daquilo. Eu lembro como se fosse hoje, na outra casa que eu morava, na Copa, eu lendo de madrugada as escrituras, e me bateu o texto de Filipenses 4:8, e aquilo foi uma iluminação do Espírito, que começou a trazer libertação, santificação, pureza, crescimento espiritual. Filipenses 4:8 diz assim: quanto mais, irmão, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. Então eu comecei a remover tudo que me promovia a impureza, mentira, lascívia, prostituição. Comecei a cortar, fiz como Jó: não poreis meus olhos numa virgem. O que é isso? Colocar os olhos na mulher que não é minha, na licenciosidade
ociosidade, na promiscuidade. Não! Comecei a mergulhar nas escrituras, a ouvir louvor constantemente, mensagem constantemente. Comecei a memorizar as escrituras. Sabe como é que eu ficava igual louco? Eu pensava assim, hoje eu vou memorizar o Salmo 1, de número 1. Eu acordava de manhã e lia. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém com a vida dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores, antes do seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Não são assim os ímpios, que são como a palha que o vento espalha. Então eu ficava recitando, lendo ele o tempo todo. Aí eu lia, aí ficava lendo, bem-aventurado, aí eu fechava, aí eu ficava falando por nada, bem-aventurado, toda hora, repetindo. Na hora do almoço, abria e lia, repetindo, de tarde, café da tarde, abria o texto e lia, repetia, fechava, antes de dormir, lia, repetia e fechava, até que a palavra entrasse na minha mente. Salmo 119:11, Senhor, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra, e eu ficava memorizando isso o tempo todo, até que o Senhor foi removendo. Que é a lei da física, meu irmão, que é físico, né? Química. Mas você entende também, você entende os Paranauê, meu? Quem entende os Paranauê, você é meio misterioso. Ele vai me corrigir. Que dois corpos não podem habitar no mesmo espaço. Conforme o Espírito de Deus foi entrando, as trevas foram saindo, amado. Então, se eu e você começarmos a se encher da palavra de Deus, do Espírito de Deus, de uma vida de adoração, de obediência ao Senhor, as trevas terão que sair, amado. E você vencerá qualquer pecado, seja ele qual for, a pornografia, a mentira, a falta de obediência, de respeito, vai ser removido pelo poder da palavra. Não seja como o filho pródigo, que quis a riqueza do pai e reconheceu o pai como morto ainda em vida, e viveu da sua maneira, vivendo dissolutamente. E por incrível que pareça, o pródigo significa esbanjador. Ele esbanjou tudo, até que não restasse nada a não ser a fagulha da vida, a ponto de a Bíblia falar assim, caindo em si, disse, pai. Ele teve uma chave de mentalidade, caindo em si, refletindo, no meio do isqueiro, no meio da lama, no meio da maconha, da cocaína, do prostíbulo, no meio da roda de cerveja com os amigos, transando. Ele falou, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, Senhor? Pai, eu pequei, Senhor, pequei contra o céu, pequei contra o Senhor. Mas ele disse, eu voltarei para a casa de meu pai. Na casa de meu pai tem abundância de pão, os trabalhadores estão lá, e eu aqui estou padecendo, comendo bolada de porcos. A palavra de Deus nessa noite para a sua vida é, se você está no chiqueiro, se alimentando do pecado, está comendo do diabo, caia em si e volte para a casa do pai, amado. Volte, reflita, pense, e o pai está te esperando de braços abertos. Ele não te condenará, ele não te matará, ele não lançará você no inferno, desde que você se arrependa e creia no Evangelho. Aleluia, aleluia. Vença o mundo, amado. Vença o mundo. O mundo está querendo matar a juventude, amado. O mundo está querendo matar a força da juventude, a pujança da juventude, o vigor, a inteligência dessa geração. E o jovem foi chamado para vencer, para avançar, para pregar, para alcançar as nações, para ser uma atalaia do Senhor. Não é que vencerá, em Cristo já venceu, amado. Mas o diabo quer destruir essa geração, mas pelo poder da palavra de Deus ele não vai conseguir. Não vai conseguir. 1 João 2,13 ele diz, pais, escrevamos porque conheceste aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevamos porque venceste o maligno. Ele diz, venceste o maligno. Vocês venceram o maligno. Não é que vocês vencerão, venceste em Cristo, venceste o maligno.
Ele diz: eu vos escrevi, filhos, porque conheceste o Pai, ou seja, nutrisse intimidade, conhecimento. E eu vos escrevi porque já conheceste aquele que é desde o princípio. E vos escrevi, jovem, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. E ele diz: como que eu venço o maligno? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém no mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que é no mundo é concupiscência da carne, é concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não vem do Pai, mas do mundo. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, como que eu e você vamos vencer o diabo, o maligno? Não amando o mundo, não amando as coisas desse sistema maligno, não amando as concupiscências dos olhos, a soberba da vida, repudiando tudo isso. Hoje está aí o Instagram, que mostra a vaidade, as concupiscências da carne. Todo mundo é bonitão, todo mundo viaja, aquela coisa toda, e expõe riqueza, para seduzir, amor, para seduzir. E eu não estou pregando para você ser pobre, pelo contrário, eu sou um dos primeiros que falo: estude, se capacite, se forme, faça concurso público e seja um missionário onde Deus te colocar, cheio do poder de Deus, cheio do Espírito de Deus. Seja o melhor policial, seja o melhor advogado, seja o melhor médico, seja o melhor químico, seja o melhor físico, mas seja cheio do Espírito Santo e vença o mundo, amor. Vença. Seja como Daniel e seus amigos, seja como José, seja como Estevão, que estavam lá. José estava no Egito, mas o Egito não estava em José. Daniel estava na Babilônia, mas a Babilônia não estava em Daniel. Eles venceram o sistema, mano. Eles venceram o mundo. Isso é tremendo, mano. E nós precisamos de jovens assim, inseridos nessa sociedade, mas não moldados por ela, mas moldados pelo Espírito de Deus, que vão fazer a diferença, que vão ser sal e luz na terra. É isso que Deus quer. Aleluia. Lembra de Daniel capítulo 1, versículo 8. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, e nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhes concedesse não se contaminar. Ora, agora, quem que falou para Daniel que aquilo contaminava? Quem falou para Daniel? Daniel não viu nada, mano. E Daniel não está falando ali que colocaram alguma coisa na comida, no vinho, não. Daniel está falando: tudo isso que é me oferecido não vem da parte de Deus. Tudo isso que está sendo posto para mim de graça não provém do Espírito de Deus. Daniel assentou no seu próprio coração, no seu espírito, no seu entendimento, não se contaminar. E a Bíblia diz, versículo 9, Daniel 1:9: ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Escute isso: a partir do momento que você assentar algo no seu coração para não se contaminar com esse mundo, Deus vai te conferir graça para vencer. Deus vai te conferir graça para sobrepujar. Deus vai te conferir graça para você trafegar. Então disse Daniel ao dispenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta-te, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que não nos deem legumes, que nos deem legume a comer e água a beber. Então veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei. Conforme vires, te ajas como os teus servos. Então Daniel está falando: eu faço um teste, me dá só 10 dias, me dando legume a comer e água a beber, se a minha aparência não será melhor do que dos jovens que vão comer do manjar do rei. Pega um jovem dessa congregação e bota no meio dessa sociedade para você ver a pureza, o quilate, a postura, a obediência diante dessa geração mentirosa, que não honra o pai e a mãe, obstinados, desobedientes, afrontam o Estado, afrontam a lei, não estão nem aí, já são pais de 3, 4, 5 filhos, já tiveram relações com mais de 30 meninas, irresponsáveis. Aí você olha no aspecto, tem 22 anos, mas a cara é de 45,
todo arrebentado, por dentro e por fora. Aí coloca lá, um jovem, cheio de Deus do lado. Daniel falou, me dá 10 dias. Me dá só 10 dias só. Daniel passou pelo teste. Não satisfeito, o diabo colocou uma estátua e falou, olha só, quando tocar os instrumentos, todo mundo tem que se dobrar. Imagina a cena. Imagina a cena. O rei falou, vou tocar o instrumento. Quando tocar, todo mundo tem que se dobrar. Pense, estava o povo de Israel cativo na Babilônia. Muitos amigos de Daniel, fora Sadraque, Mesaque e Abednego, estavam lá. Os citados que não se dobraram foram estes, mas vários outros estavam lá. Quando tocou os instrumentos, imagina a cena. Daniel está lá. Aqui. Sadraque, Mesaque e Abednego. Aí um olhou para o outro e falou assim, e aí Daniel? E Sadraque? E Mesaque? O quê? O instrumento vai tocar. Vamos ficar firmes? Vamos? Se dobrar? Jamais. Tocou o instrumento. Ah! Meu instrumento é esse. Aquela coisa toda. Aí todo mundo. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego aqui. Aí imagina todo mundo falando assim. Um do ladinho falou assim para Daniel. Eu imagino conjecturando meu. Daniel. Aí Daniel, o que foi? Falou, cara, baixa. Que? Baixa. Eu só me curvo diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, jamais. Todo mundo curvado. Aí o outro do lado de Sadraque. Sadraque, tá doido, rapaz? Se curva, o rei vai te matar, cara. Ele vai acender a fornalha, ele disse. Que? Estou disposto a ir para a fornalha, mas diante dessa estátua eu não me curvo. Daniel estava olhando lá, estava lá Sadraque, Mesaque, Abednego, mas talvez tinha Fernando, talvez tinha Fabiano, talvez tinha Vanessa, Renata lá, se dobrando, se curvando a estátua do rei. Mas Daniel falou, eu estou disposto a cair na fornalha, mas eu não me curvo diante de ídolos feitos pela mão humana. O que Deus está falando para mim e para você nessa noite? Não se curve diante desse sistema, ainda que todos se dobrem, ainda que todos façam, ainda que todos fumam, ainda que todos cheiam, ainda que todos possam beber, balada, franca, sexo, tudo, mas você não, você é santo, separado por Deus, amado. Ele não se dobrou, não se curvou. Ao diabo quer dar oportunidade. Daniel, eu tenho apreço por você. Já reparou que o diabo faz isso? Que o diabo gosta de trazer. O diabo trabalha na bajulação, amado. Tem um texto de Gálatas, se não me engano, de Gálatas 6:10, se não me engano, ou 4:10, alguma coisa assim, que Paulo fala, olha só, se eu não vos falar a verdade, eu não seria servo de Cristo. Não falar a verdade, eu não seria servo de Cristo. A palavra é lisonja. Então o rei vem com bajulação. Olha só, eu vou tocar de novo, meu filho. Eu vou te dar uma chance, por favor. Olha só, eu vou tocar. Se não, eu vou aquecer a fornalha 7 vezes mais. Já está quente. Mas se você não se dobrar, eu vou aquecer ela 7 vezes mais. Aí o servo do Senhor, não precisa fazer isso. Não se dispõe a esse trabalho. Porque o Deus a quem eu sirvo, se Ele quiser me livrar, Ele me livra. Se não, a tua estátua, nós não nos curvaremos, nós vamos ficar de pé, firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor. Aleluia. Não se curva. Seja semelhante a Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, Estevão, jovem cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, operando com milagre, prodígio e maravilha. Cresça. Isso fala de posicionamento. Posicionamento. Postura. Você agora já não é mais uma criança, recém-nascido. Você é um jovem, está amadurecendo, é um adulto. Na fé, alguns estão nessa condição. E quem está amadurecendo na fé precisa se posicionar, ser uma referência, ser um pilar, uma coluna. A coluna daquele círculo de amigos de Daniel era Daniel. Daniel era referência. Então você que é mais maduro na fé precisa ser o referencial dos seus amigos. Você precisa ser aquele que influencia ele, que traga ele para Cristo, que leia a Bíblia para ele, que compartilha com ele algo da parte do Senhor, que vai atraí-lo ele. Mas você precisa se posicionar. Você precisa ter uma postura
E eu sei que posicionamento leva tempo. Olha o processo. Desde o ventre, geralmente a criança vai nascer quantos meses? 9, geralmente 9 meses. 9 meses, até nascer, nasceu, bebê, recém-nascido, todo cuidado, zelo, leite, aquela coisa toda, pomada e tal, tudo. Aí depois começa a andar, alimentação, danone, fruta, aquela coisa toda, até criar estrutura. E quando você tem uma certa estrutura, é necessário posicionamento. Infelizmente, a nossa sociedade, nós estamos com falta de pessoas com posicionamento, para o bem, porque para o mal tem muito. Olha a nossa política, mano. Olha o vereador do nosso estado, de direita, defensor da família, da mulher, dos bons costumes, supostamente diz ele é filho de pais, não sei se era, o pai dele era pastor ou não, pais cristãos, aquela coisa toda, e agora envolvido, mano, em crimes, que pode vir a perder o mandato. Então não adianta o discurso, amado. O que adianta é a ação, é a prática de vida. Olha as nossas referências, amado. Anitta, Pablo Vittar. Olha as referências da nossa nação, amado. Martin Luther King, certa feita, ele disse: o que me assusta não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Então Deus não te chamou para ficar calado. Deus te chamou para você se posicionar. Deus te chamou para ser referência, para ser ali um exemplo diante da sociedade, amor. A gente precisa de pessoas assim que se posicionem para o bem. Então eu sei que é necessário um tempo para isso, mas é necessário nós correspondermos ao chamado de Deus, para que o nosso crescimento espiritual venha de fato ser relevante na nossa sociedade. Nós precisamos disso. Você não crescerá sem perseverança. O crescimento ele passa pelo cunho da perseverança, do posicionamento no lugar certo, se alimentando do alimento certo, uma dieta espiritual saudável para você crescer. É o Salmo aqui, o Salmo 1, eu citei, está aqui, ó, Salmo 1, versículo 1 em diante: bem-aventurado varão que não segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta a rodas dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, da sua lei medida de dia e de noite, pois será como árvore plantada. Olha o posicionamento, plantada, está ali, ela não está ali inerte, ela não está ali passivamente, ela está ali ativamente. Como? Plantada junto a ribeiros de água, ou seja, ela está se alimentando, bebendo, nutrindo, e diz: a qual dá o seu fruto na estação própria, no tempo próprio, no tempo apropriado. Ou seja, teve jovens que passaram aqui no primeiro retiro, que agora pode começar a frutificar, ou já está no momento de começar a frutificar. Por quê? Por causa do posicionamento, perseverou, agiu, operou, veio e falou: não, agora eu quero ajudar nesse encontro, eu quero participar, eu vou convidar, eu vou trazer alguém, eu vou fazer alguma coisa. Posicionamento, amor. Se alimentando dos alimentos corretos. E eu estou entrando na minha conclusão. Antes eu quero ler esse texto aqui, 1 Timóteo 4, versículo 6. Propondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguidos, mas rejeita as fábulas profanas e velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e a de que há por vir. Então, ao jovem pastor Timóteo, Paulo falou: olha só, propondo essas coisas, irmãos, ou seja, a doutrina saudável, o evangelho bíblico, cristocêntrico, teocêntrico, de uma vida de obediência, tu serás um bom ministro de Cristo, criando com as palavras da fé. A tradução fala: nutrindo com as palavras da fé. Então, quando você está posicionado no lugar correto, se alimentando da Sagrada Escritura, chegará um momento que você, como eu disse, teve a paciência e humildade de sentar para ouvir. Mas vai chegar um momento que você vai ter a autoridade de estar de pé para falar.
que você foi alimentado, nutrido com as palavras da fé, da boa doutrina, e agora você vai ter a capacidade de propor aos irmãos a sã doutrina, o santo evangelho, o evangelho cristocêntrico. Você será um exemplo. Teve uma vez que eu fui fazer uma visita numa casa, e antes de ir, entrar na casa, quero meu tangedor. Quem será? Teclado, violão, quem vai ser? E antes de entrar nessa casa, nós fizemos uma oração. Pode ser, mano, mas ao menos aquele tom meio tenebroso no último louvor aí. Veio responder com fogo, não foi esse negócio aí? Pode esse negócio aí de fogo. Pum, né? Pum. E eu falei assim, o grupo de irmãos que estava comigo, eu era só um obreiro na casa do Senhor, mas cheio de vontade de agir, de operar, de fazer, de visitar, de manifestar a graça, de não ser simplesmente, amados irmãos, um espectador. Porque, amada, a igreja não é um teatro não, amado. Você não vem aqui para ver o Cristiano Ronaldo, o Messi, o Neymar, não. Você não vem aqui para ver os atores das séries, não. É Cristo, amado, Cristo, Cristo. É Cristo em voz da esperança da glória. É o Senhor, é o soberano, é o grandão da Galileia, é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o rei dos reis, Senhor dos senhores, amado. O general da batalha, Ele. E eu falei para eles, eu não entrei na fé para ser um cristão comum, eu não entrei na fé para ser um cristão normal. Eu quero de alguma maneira marcar minha geração, eu quero de alguma maneira ser uma referência, eu quero de alguma maneira ser de fato um exemplo. Isso pode me custar, mas eu estou disposto a pagar o preço que for, mas eu quero de fato levantar a bandeira do Evangelho. Deus quer tratar com pessoas, Deus quer levantar jovens, homens e mulheres cheios do poder de Deus, com chamada profética, com dom de ensino, pessoas que falarão da palavra e pessoas se converterão, pessoas que expulsarão demônios, pessoas que vão operar milagre, prodígio e maravilha, pessoas que vão influenciar pessoas que vão impactar os seus bairros com o poder do Evangelho de Cristo. Isso passa pelo crivo da frutificação, do crescimento, da graça divina. Até quando você vai ficar prostrado, amado? Até quando você vai ficar de braço cruzado vivendo uma vida cristã nababesca, comum? Você não pode se conformar com isso, amado. Se levante, se posicione, comece a se colocar na brecha, fale da cruz, seja um para-raio, amado. Se coloque como Arão. Deus falou para Arão, mas olha só, se vocês não se posicionarem e começar a bater incenso, a praga vai matar todo mundo. A Bíblia diz que Arão correu, pegou incensário e começou a bater, e a Bíblia diz que a praga cessou. Se você não se levantar, a praga vai matar sua família, a praga vai matar seus amigos, a praga vai matar todo mundo, amado. Nós precisamos de pessoas que se posicionem, de jovens que se posicionem, de jovens que queiram Deus, que queiram Cristo, que sejam separados, consagrados, santos, cheios do Espírito Santo, cheios da graça divina, que tenham o caráter de Cristo, que tenham a presença de Cristo, que seja como Davi, aleluia, que a ponto de tocar os instrumentos, os demônios têm que recuar e sair. Nós temos que ser um referencial a ponto de nós chegarmos e os demônios começarem a sair e cair por terra, amado. Pelo poder da presença, temos que ser semelhante a Pedro, que ao passar pelos enfermos, a sombra curava. Não era Pedro, era a presença de Deus, amado. É o salmista falando: eu sou a tua sombra, a tua direita. Não é pela nossa força, não é pela nossa sabedoria, é Cristo, amado, Cristo. Mas isso começa primeiro. Se você não nasceu de novo, amado, o chamado para você é: arrependa-se, arrependa-se, arrependa-se e creia no Evangelho. Arrependa-se e creia no Evangelho. Não seja um escarnecedor da última hora.
arrependa-se dos teus pecados, arrependa-se da tua mentira, arrependa-se da masturbação, arrependa-se da pornografia, arrependa-se da lascívia, arrependa-se e creia no Evangelho, amado. Mateus 3,8 diz: produzir, pois, fruto digno de arrependimento. Gálatas 5,22 diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé e mansidão e temperança, ou seja, domínio próprio. A frutificação manifesta o caráter de Cristo. E um dos principais caráteres de Cristo é obediência. Obediência. O Evangelho de João 14,21 diz: aquele que tem os meus mandamentos 20 e os guardas, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Hebreus 5:8 e 9 diz: ainda que era filho, Cristo aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Ainda que filho de Deus, ele aprendeu a obediência pelo sofrimento, custe o que custar, amado. Renuncie o que necessário for, padeça se necessário for, mas obedeça a Deus. Pedro falou: importa mais obedecer a Deus do que os homens. Não se sujeite a esse jovem mentiroso que está falando que vai te respeitar no namoro e não te respeita. Ele não quer você, ele quer seu corpo. Obedeça a Deus. E a Escritura diz: e sendo ele consumado, veio a ser a causa de uma eterna salvação para todos que lhe obedecem. Salvação para o obediente, amado. Filhos obedientes, primeiramente ao Senhor, segundo aos pais. E não interessa se seu pai é cristão ou não, você deve obediência a ele. Colossenses 3,20 diz: vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Efésios 6:1 e 2 diz: vós, filhos, sejam obedientes. Esse seja aqui, o emprego no verbo sede no grego é ser hoje, amanhã e depois, até o seu pai descer a sepultura. Ainda que você esteja casado, obedeça seu pai e a sua mãe. Vós, filhos, sejam obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Pega no Google e faz a estatística da morte infanto-juvenil. Os jovens estão morrendo por 12 a 18, 25 anos no máximo. Por quê? Desobedece os pais. Mente para o pai, diz que vai para a casa da amiga, mas vai para a casa do namorado. Diz que vai para a casa do colega, mas vai para o baile de favela. E aí tem a entrada, tem a operação policial, ele morre com um tiro na cabeça, bala perdida. O salário do pecado é morte, irmão. Frutifique no caráter de Cristo. João 15:1, já estou acabando, não fique nervoso. João 15:1 em diante, Jesus disse: eu sou a videira verdadeira. O que ele está falando? Eu sou verdadeiro, fora de mim não há. Há outros que são falsos, há outros que são falsificados, mas ele está falando: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já está limpo pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, e se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Aleluia. E ele diz: nisto é glorificado meu Pai, que deixe muito fruto, assim sereis meus discípulos. Não escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vós deis fruto, e vosso fruto permaneça. Perseverança, a fim de que tudo quanto o meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Crescimento, perseverança, frutificação, caráter de Cristo. Colossenses 1:9 em diante diz: por esta razão, nós também desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós,
e de pedir que seja cheio do conhecimento da sua vontade e em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando com toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Amado, vocês não têm noção quantas pessoas ficaram várias terça-feiras de joelho, orando por esse encontro, orando para pessoas nascerem de novo, orando para pessoas se arrependerem, orando para pessoas se levantarem com a sua chamada profética, orando para que jovens, meninas e meninos se posicionem diante de Deus, clamando ao Senhor, para que vocês sejam cheios do conhecimento do Senhor. Aleluia. Tiago 3, 17, 18 diz: mas a sabedoria que vem do alto, primeiramente é pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Hebreus 13:15 diz: portanto, ofereçamos sempre por ele, a Deus, sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. O seu nome. O chamado de Deus para alguns aqui é, como eu disse, eu quero que todos, sem exceção, venham e creiam no Evangelho e todos sejam salvos. Mas eu temo que alguns possam não dar crédito à pregação da cruz. Então, o chamado para alguns é o arrependimento, para outros, posicionamento, para outros, perseverança, para outros, tomar posse daquilo que Deus já falou com você há anos e você ainda não se posicionou. Efésios 5:8 diz: porque no outro tempo eram trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Se você é filho da luz, amado, ande como filho da luz, saia das trevas, amado, abandone o pecado, abandone a rebeldia, a amargura, a falta de perdão ao amigo que você feriu, ele te feriu. Mas pare com isso, largue esses carrapichos, essas palhaçadas, essas bobeiras. Seja humilde o suficiente e comece a andar na luz. Aleluia. Paulo falou, no outro tempo, ele está apontando para o passado: ei, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há, não há, não há, não há condenação, não há. O diabo pode te acusar, lança seta sobre você, mas em nome de Jesus não há acusação sobre a tua vida. Andai como filhos da luz. Provérbios 11:30 diz: o fruto do justo é a árvore de vida, ou seja, novo nascimento. E agora ele vai falar de desenvolvimento. E o que ganha almas é sábio. Deus quer levantar evangelistas, amado, missionários da fé. Amado, eu não gosto muito de falar de mim não, mas eu estou falando para inspirar vocês, para mover vocês, tirar vocês da zona de conforto, da vida mecânica. No início da minha fé, na primeira igreja que eu me converti, não precisou o pastor me mandar não. Sabe o que eu fazia no dia que estava em casa? Comprava papel, panfleto, ia para as ruas, para os bairros, e começava a evangelizar, chamava só mais 1, 2, 3. E se ninguém falasse, hoje eu não vou não, hoje não dá para mim não, eu ia sozinho. Mas eu ia evangelizar, eu queria fazer a obra. Eu sempre amei a obra de Deus. Nunca precisei fazer para homem nenhum ver. Sempre fiz por causa de Cristo, por causa de Cristo, amado. E para a glória de Cristo. Sempre fiz, sempre me posicionei, sempre amei visita, sempre amei centro de recuperação, sempre. Então se posicione, amado. Cresça. Porque na frutificação você vai se assemelhar cada vez mais a Cristo. É para isso. É para isso. Olha essa promessa aqui, amado. Meu Deus do céu.
Filipenses 3,20 diz: mas a nossa cidade está nos céus, aleluia, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para se conforme a seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de poder sujeitar também a si todas as coisas. Ou seja, Ele vai transformar nosso corpo abatido, a semelhança do corpo dele glorioso, glorificado, incorruptível, sem mancha, sem mácula, sem enfermidade, sem doença, sem ossos quebrados, sem nada. Transformação. 1 João 3,2 em diante diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, aleluia, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos, aleluia. E aquele que nele tem esta esperança, purifique-se a si mesmo, como também Ele é puro. É a promessa do Gênesis: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. O homem caiu, mas na pessoa de Cristo, Ele vai de novo nos fazer a imagem e semelhança de Deus por meio do Evangelho. E eu termino com esse texto aqui, Romanos 8, 29 e 30. Porque os que Deus conheceu, utilidade, também os predestinou para serem conforme a imagem do Cristiano Ronaldo, do Messi, do Neymar, de Anitta, dos atores? Não. Para serem conforme a imagem do teu Filho Jesus Cristo, a imagem do seu Filho, a fim de sermos, assim que sejamos o primogênito de muitos irmãos. Ao que predestinou, a este também chamou, aos que chamou, a este também justificou, aos que justificou, a estes também glorificou. Transformação completa, a imagem e a estatura de varão perfeito, Cristo. Eu quero te convidar a ficar de pé comigo. Grupo de louvor, por gentileza. E eu não sei o que Deus ministrou ao teu coração. Eu não sei o que você precisa fazer. Se você precisa, amado, nascer de novo, eu te convido ao arrependimento. Se você ainda não tem uma vida com Cristo, se você foi convidado para estar aqui nesse evento, nesse encontro jovem, você ainda não se arrependeu dos seus pecados, o chamado de Deus para a sua vida nessa noite é: arrependa-se e creia no Evangelho. Não se ache bom aos seus próprios olhos, que você não é bom. Eu vou te dar uma notícia que talvez você se assuste. Deus é bom. Não, pastor, vou me assustar. Deus é bom. Vou me assustar porque se Deus é bom, maravilha, pastor, glória a Deus. O problema é que você não é bom, que eu não sou bom. O que Deus bom faz com gente ruim? O que a justiça faz com o criminoso que matou pessoas, estrupou criança, matou mulheres? A justiça condena. Então entenda, a Bíblia diz que não há ninguém bom, não há um justo sequer, não há ninguém que busca Deus. Todos se extraviaram, se fizeram inúteis diante de Deus. Então, se você não se arrependeu dos seus pecados, você está correndo risco, que você não sabe quando vai ser te dado uma outra oportunidade. Então, se você, amado, quer receber a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, nós vamos começar a cantar. Eu quero te convidar a vir à frente, se você é esse jovem. A vir à frente, fala: pastor, eu quero receber a Cristo, eu me arrependo dos meus pecados. Pastor, eu entendi a mensagem. Pastor, eu sou esse criminoso que o Senhor falou da lei. Pastor, eu quebrei invariavelmente a lei. Pastor, meu Deus, eu desobedeci meu pai e minha mãe. Eu fiz um montão de coisas, pastor, mas eu entendi. Eu sou um pecador, eu preciso de um Salvador.
se você, esse jovem aqui, já era para ser mestre, Hebreus diz assim: eu queria fazer outras coisas com vocês, que vocês já eram para ser mestres na fé, mas eu não posso, porque vocês ainda são meninos, vocês ainda precisam de leite. Se você, essa criança infantil na fé, que volta e meia cai, levanta, está de pé, está prostrado, está com santidade, daqui a pouco está com pecado, está com a Bíblia, depois com copo de cerveja, está com a Bíblia, depois com a maconha, está com a Bíblia, depois com a lascívia, pornografia. Se você é esse, eu quero também te convidar lá na frente. Se você é esse jovem, são 3: o que não nasceu de novo, o recém-nascido que não amadurece, que não cresce, que cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, levanta, cai, levanta, cai. E esse outro jovem, que precisa se posicionar, se colocar. Não, eu entendo a minha chamada, eu sei por que Deus me chamou, eu sei em quem eu tenho crido, eu vou ser alguém diferenciado, eu vou me esmerar na fé, eu vou ajudar a minha congregação, eu vou me posicionar, eu vou ser um atalaia, um pregador, um missionário, um adorador, um tangedor, um instrumentista, eu vou ser algo relevante, eu quero ser, eu preciso ser. Eu quero te convidar a você sair dessa zona de conforto, esse marasmo espiritual. Aí vem uma vida, como disse Provérbios 4,18, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser o dia perfeito. Aleluia. Crescimento espiritual. Vamos adorar o Senhor. Se você é esse, não tenha medo de vergonha, vem até aqui, vem até a frente. Porque para pecar você não teve vergonha, você fez. Jesus falou: aquele que me negar diante dos homens, eu também vou negar ele diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que me confessar, eu também vou confessar ele diante do meu Pai que está no céu. Então, se você é esse, um dos 3, vem até a frente. Pastor, eu sou esse que precisa de um novo nascimento. Sai do teu lugar, mas não tenha medo nem vergonha. O sangue de Jesus tem poder. Jesus, ele disse no Evangelho, primeira epístola de João: foi para isso que o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Não fique aprisionado no seu lugar, não fique prostrado. Se você não é esse, fique aí, tudo bem. Mas se você está entre esses 3, saia do teu lugar e vem para cá, e vamos adorar essa canção junto a ti. Se coloque: Senhor, eu preciso estar junto a ti, eu preciso estar na tua presença, eu quero ser como Débora, eu quero ser como Ruth, eu quero ser como Estevão, quero ser como Daniel, Davi, os profetas. Eu preciso do poder de Deus, da graça divina, do Espírito Santo. Aleluia.